Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lee com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. E hoje o assunto vai ser interessante. Gente, em se tratando da língua grega, é muito importante você saber de coisas para poder você refutar as pessoas. Refutar os hereges, refutar aquelas pessoas que estão indo contra a Trindade, contra a divindade de Jesus e muitas coisas pertinentes a estes assuntos. Quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes que eu estava olhando no site A Tradução do Mundo Defendida do senhor Queruvim, chamado Rubens Queruvim. Vamos dar alguma olhada? Ele é um crítico da cristandade e é professor de grego, professor de hebraico, conhece aramaico, conhece não sei o que, Marlai, também faz leitura de copta, etc e tal. Ele mesmo fala acerca disso, né? Vamos ver algumas questões interessantes para que nós possamos ver exatamente o que está sendo tratado? Bem, observe aqui, gente, praticamente, aqui, ó, bem aqui em cima, ele vai dizer o seguinte. Olha só o tema da tradução do Novo Mundo Defendido. Aqui, ó, tradução do Novo Mundo Defendida. E observe aqui, ó. Textos bíblicos manipulados para fazê-lo crer na Trindade. Rapidamente fique até o final, depois ele vai citar vários textos aqui, João 3,13, etc e tal. Ainda vai citar códices antigos, nossa, pelo amor de Deus. Categoria 1, nossa. Textos antigos para corroborar sua ideia, mas quando chega em João 14,14, sabe o que acontece, gente? Os textos mais antigos são jogados fora, tá? Olha só, João 1,14. Alterado sutilmente para dizer se fez carne. Quando o grego diz carne, tornou-se. E aqui está o artigo. João 1,14 diz assim: Jesus, a palavra, se fez carne, Almeida, ou se tornou carne, TNM. Qual é a melhor tradução? A TNM ou Almeida? Bem, ele diz que se fez carne é um texto manipulado para as pessoas crer na Trindade. O que tem a ver carne com Trindade, né? Mas vamos lá. Mas é a palavra fez, ou se fez, como ele diz. Presta atenção, se fez e aqui se tornou, tá bom? E vamos fazer uma pequena leitura, rapidamente, gente. Pequena leitura para dizer que, tirando do contexto, vamos lá. Embora pareça uma diferença insignificante, que os que distorcem as escrituras sagradas de seu sentido original. Ou seja, eu me refiro aos teólogos, pastores, padres, bispos e outros tradutores dos idiomas originais da Bíblia. Ou seja, ele tem que ter muito cacique para tentar dizer que uma tradução está equivocada, tá? Ele tem que conhecer muito. Mas vamos lá, ver se ele conhece mesmo. Costumam alterar o sentido para fazer as pessoas acreditarem que Jesus é o próprio Criador e ser supremo em forma humana. É isto que estes pregam em sua vasta maioria. São muitos deles impostores, adulteradores, profissionais de documentos, da Bíblia Sagrada. Nossa, ele diz que são impostores, adulteradores profissionais. Vamos lá. E o Queruvim, ele é um profissional não adulterador. Vamos lá. São muitos exemplos desta adulteração descarada. Alguns textos são sutilmente distorcidos quando vertidos para o português. É o caso de João 1,14. A frase grega encontrada em João 1,14 é kai ho logos arx egeneto. Observe que ele não colocou nenhum acento, mas tudo bem. Vamos lá. Kai ho logos arx egeneto. Literalmente, e a palavra virou, tornou carne. Literalmente diz assim, tornou carne. É diferente de se fez carne, comumente encontrada na maioria das traduções da Bíblia Sagrada. Se fez carne, se diz, olha, ele disse, ele está ensinando agora ele vai ensinar como se o autor do texto de João ou do Evangelho de João quisesse dizer se fez carne, olha como Queruvim diz como estaria no grego. Vamos lá.
o especialista que acusa pessoas de impostores e adulteradores profissionais da Bíblia. Vamos ver aqui? Ele diz assim, ó, abre aspas, se fez carne. Se diz em grego, sarx epoiesen reautu. Queruvim, como diz o Teles, queruvim. Quem diz que é assim que se escreve em grego, se fez carne? Quem foi que te falou que sarx epoiesen reautu se escreve, quer dizer, se fez carne? Primeiro, você comete um erro terrível de gramática. Aqui, ó, gente, aqui, ó. Não pode estar no genitivo isso aqui. No grego koiné de João, não pode estar isso aqui, nem do primeiro século, tá bom? Por que, professor, não pode? Vendo, sarx aqui é um substantivo, tá bom? É um substantivo. E aqui, praticamente, eu tenho epoiesen, um verbo na terceira pessoa do singular. Só que o meu verbo aqui, gente, ele é transitivo. Se for trabalhar de forma reflexiva pronominal, aqui nós temos voz ativa reflexiva. Todavia, voz ativa reflexiva não se usa o genitivo. Era para se usar o acusativo, que é o objeto direto do verbo, que é o verbo transitivo, epoiesen. Entendeu? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas queruvim quer ensinar, quer dizer que os impostores, os adulteradores profissionais do documento, sendo que nem ele mesmo sabe escrever uma frase em grego. Tá, gente? O pronome, novamente, o verbo epoiesen, que vem de poiel, que é um verbo transitivo. Nessa construção aqui, ele requer que o pronome, como está na voz ativa, requer que o pronome esteja no caso acusativo, mas ele comete um erro brutal de iniciante de língua. Bem, se ele é tão conhecedor dos idiomas e tudo mais, para julgar as traduções, olha só a bola fora que ele deu. Ele era para ser uma pessoa que era para conhecer de regras gramaticais para poder julgar as traduções. Bem, aqui já se viu e já se vê, já se percebe que ele não conhece de regras gramaticais. Realtu não, velho. Realton. Se fosse essa a conjunção, realton. Todavia, sabia que no grego existe a voz média reflexiva, que não precisa desse pronome aqui? É só verter para a voz média, filho. É só fazer isso, tá bom? Tchau e benção para você. Então, e é assim que está no grego do Novo Testamento. Não existe, olha outra gafe que ele comete aqui em português. Não existe se fez nesta passagem. Não temos um pronome reflexivo. Se. A si mesmo. A si próprio. Vamos lá. Ó, não temos um pronome reflexivo. Bem, é só chegar mais aqui em cima. Esse aqui é um pronome reflexivo. Se fez carne. Por que fez reflexivo? Porque o verbo ele é um verbo transitivo. E esse outro aqui? Se tornou carne. É o quê? Hein, querubim? Se no original não tem pronome, e a tradução do Novo Mundo colocou também o pronome, se tornou carne, ou seja, a palavra, está aqui a tradução do Novo Mundo, cadê aqui? Aqui, ó. De modo que a palavra se tornou o quê? Carne. E aí, esse se é o quê, querubim? Meu Deus do céu, o cara não conhece nem língua portuguesa. Ah, isso aqui é pronome, isso aqui não é? Não são conjugações pronominais? Meu Jesus da glória, se fazer e se tornar dentro dos aspectos da semântica da língua grega, quer dizer a mesma coisa, gente. Porque aqui se tornar, aqui o verbo aqui é um verbo de ligação. O verbo de ligação, fez ou fazer,
indica que o sujeito está sendo de forma explícita ou tendo de forma explícita um predicativo. Então, a palavra ela é o que? Se fez carne. Carne aqui é o predicativo da palavra, neste sentido, ok? Então, dentro desse pressuposto, o cara não conhece nem língua portuguesa e escreve errado uma palavra grega. Simples assim. Simples. Não se acha que quer corrigir tradutor como ele escreveu. Sarx, não acentuou Sarx aqui, mas acentuou Epoiasen e acentuou Realton. Novamente um erro aqui, ó. Tava nem vendo aqui. Sarx. Sarx tem um acento aqui, ó. Tá bom? É um substantivo monossilábico. Beleza? Então, só para quebrar aí a asa do querubim, que já tá mais quebrado do que outra coisa, que é julgar as traduções sendo que ele mesmo não conhece de grego. Tá aqui, ó. Não sabe nem escrever em grego. Gente, não sabe nem escrever em grego. Tá bom? E ele escreveu aqui, ele não está gravando um áudio, falando apressadamente, não. Aqui ele escreveu, teve tempo de pensar, teve tempo de pesquisar e construiu a frase mal construída na língua grega. Tá bom? Um professor de grego dava 0 para ele, mas como ele nunca estudou grego assim, de forma profissional, e nem é um autodidata profícuo no que faz, então ele comete essas gafes, tá bom? Então ela diz, aqui ó, não existe se fez nessa passagem. Não temos um pronome reflexivo, se assim mesmo. Nossa, e a tradução do Novo Mundo colocou o pronome reflexivo, como é que fica? A frase se fez carne transmite a ideia enganosa de que Jesus, por ele mesmo, independente de Jeová Deus, o Pai, e pelo seu próprio poder, fez de si mesmo homem. Nossa, querubim, nossa, que tanta verdade que você está dizendo aí. É uma opção que não é exata, não podemos condenar, mas também não podemos afirmar que é a melhor forma de se traduzir. E devido ao conceito trinitariano e às repetidas falsificações dos trinitários, bem, quem está falsificando aqui não são os trinitários. Quem está falsificando aqui é você, tá bom? Você, beleza? Reconheça a sua significância. Você não sabe grego, escrever grego direito, tá bom? Para você fazer isso. Aí diz aqui, ó, decidi chamar atenção a este detalhe. Jesus vivia no céu como criatura, é que ele vai encher linguiça. Jesus é uma criatura de Deus, não sei o que, enchendo linguiça, gente, enchendo linguiça. Volta pra mim aqui, corta pra mim aqui, novamente aqui. Gente, é este o nível de grego, de professores de grego, de hebraico, das TJ. Esse é o nível. O cara não sabe escrever em grego, está criticando tradutores que são falsificadores profissionais da Bíblia Sagrada. São falsificadores profissionais. Entendeu? Então, vou mostrar algumas questões aqui para vocês, para que vocês possam olhar perfeitamente aqui, gente. Ver se eu consigo aqui. Não vai dar para me fazer nesse quesito. Eu queria colocar aqui Eu queria colocar o BibleWorks para você ver aqui, para vocês verem, tá bom? Mas deixa eu ver aqui, ver se eu consigo. Se eu conseguir, gente, vai ficar top da galáxia. Parece que eu consegui. Nossa, show de bola! Show de bola. E vou transmitir agora para vocês. Aqui eu tenho no programa. Não, vamos para João, meu amigo. Vamos para João 1,14. João 1,14, olha só como tá a Bíblia Sagrada, cheia, maravilhosa. Kai hologos sarx egeneto. Kai hologos sarx egeneto. Também aqui no bizantino, kai hologos sarx egeneto. Nesse sentido. Observe que o verbo egeneto está no auristo. Tá bom? Está na terceira pessoa do singular, por causa da desinência to, nesse sentido. Ele é praticamente um médio depoente. Médio depoente é quando ele só tem um formato da voz média.
mas assume a voz ativa, tá bom? Então a palavra fez carne, não pode dizer a palavra fez carne aqui, no sentido. Nós temos que traduzir para a língua portuguesa, aqui, com um pronome reflexivo, tá bom? A palavra fez-se, se fez, por que se fez? Porque aqui indica que o sujeito pratica uma ação. Ele está praticando uma ação na voz ativa. O que ele fez? Carne. E ele não deixa de ser sujeito, gente. Ele não deixa de ser o sujeito de sua própria encarnação. A palavra carne se tornou também, que é assim, na mesma forma. O verbo egênito não deixa de ser um verbo de ligação, que liga o sujeito logos a sarx. E observe que o verbo está na voz ativa. O verbo na voz ativa indica quando o sujeito pratica a ação ou indica o estado do sujeito. Meu Jesus da glória! Como é que a pessoa não entende nem de se o verbo é transitivo, se o verbo é intransitivo, se o verbo é transitivo direto, indireto, se o verbo é de ligação? Aqui o verbo é de ligação. Todavia, o que ocorre? Para a língua portuguesa, muitas das vezes, um verbo de ligação, ele vai ter que ter uma conjugação pronominal. Porque fica estranho, gente, aqui, ó. No grego tá tudo tranquilo, ó. A palavra carne tornou. A palavra carne tornou. A palavra carne fez. Fica estranho esse sentido? Fica. Para a língua portuguesa tem que ser assim, ó. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. E o verbo, outra tradução, se fez carne. Vamos lá. E o verbo aqui se fez carne. Para a língua portuguesa, a palavra se fez homem. CSBP. Tá bom? Para a língua portuguesa. King James, a palavra se fez carne. RCS, a palavra se fez homem. A palavra se fez homem. Por quê? Porque esse verbo, esse tipo de verbo, ele é um verbo que ele vai denotar no português ali tanto uma ideia, um verbo de ligação, tanto também diante de uma conjugação pronominal, onde o verbo ele tem característica de transitivo direto. E se é transitivo direto, ou no sentido uma conjugação pronominal, vamos dizer assim, o verbo fazer, ou tornar, nesse sentido, o português tem que traduzir mediante o pronome. Se fez carne ou fez-se carne. É assim também, dentro desse pressuposto. Então, gente, aqui no grego não, aqui no grego é tranquilo. Ó. Sujeito logo, sarx predicativo do sujeito e o verbo aqui de ligação, nesse sentido. Tá bom, gente? Bem simples, rápido e fácil para você aí. Gente, corrigindo alguns erros da má tradução, dos trinitários, etc e tal. Gente, olha só que fidelidade. Olha só que academicismo muito grande, o cara não sabe nem escrever em grego. Já pensou? Eu vou pegar várias partes dos artigos dele. Coloca esse pessoal no debate comigo. Por quê? Vai passar vergonha, gente, entendeu? Vai passar vergonha, o cara não sabe nem escrever em grego. Já tá ensinando, professor de grego e tal. Não vou nem tocar nessa parte de professor. Mas ele se diz professor. Tá bom? Por isso que eu afirmo e digo para vocês. Querubim não sabe de sintaxe. Ele não conhece sintaxe. Pode conhecer de morfologia, pode conhecer classe gramatical, alguma coisa assim. Sintaxe de outra história, gente. Sintaxe é a relação da palavra que tem no texto. Sintaxe, ó. Relação das palavras. Tá bom? Primeiro, entender o que é um verbo de ligação, um verbo transitivo, direto e indireto, um verbo intransitivo, dentro desse quesito. E agora? Como é que faz? Cadê os tradutores aí da Tradução Novo Mundo? Quero ver se fosse tradutor e ser jogado no lixo. Primeiro porque o cara não serve. E várias outras coisas ali, tá bom? Paz, graça, comente, deixe seu comentário aí, deixe o seu like abençoado aí. Nós somos um TikTok, tá, gente? Euler Lopes no TikTok, segue lá, tá?
tá bom? Eu acho que um trecho daqui, porque no TikTok diz que é 5 minutos ou 10 minutos. Rapaz, eu vou acabar com as testemunhas de Jeová no TikTok. Eu vou acabar. É assim que eu tô acabando agora no YouTube. Entendeu? Nenhum deles tem bagagem para debater em nível avançado grego. Nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum deles. Agora eu digo, não existe nenhum. Tá bom? Em nível básico, existir uns 3, 4 por aí. Tá bom? Paz, graça a todos. Coloque seu comentário, deixe seu comentário aí. E veja as maracutaias da tradução do Novo Mundo Defendida. Meu Jesus da glória. Meu amigo, é só no Brasil mesmo.